Olá pessoal, boa tarde, né? Vamos começar mais uma aula. Então, continuando o nosso tema, está tratando de limites, né, de funções ainda. Eu acredito que a nossa programação a gente consiga fazer, além dessa aula de hoje, mais uma aula na próxima semana, para tratar de limites, e a gente fecha então essa parte de limites, né? E aí na sequência a nossa programação seria a lista de exercícios, né? Se a gente for pensar aqui então na terça-feira a gente teria mais uma aula, na sexta-feira a lista de exercícios, e aí eu tenho que consultar o calendário, né? Porque a gente já perdeu algumas aulas. Porque como eu expliquei para vocês, geralmente quando eu deixo lista de exercício eu conto como aula e aí eu não ia gravar a aula, né? Mas provavelmente na sexta-feira eu deixo então, como a gente já está um pouquinho atrasado, eu deixo uma aula já de derivadas e a lista de exercícios segunda de limites, tá? Dessa parte que a gente está vendo agora. E aí fechando então essa lista de exercício, na semana seguinte, na terça-feira da outra semana, não dessa próxima, mas da outra, seria a nossa primeira avaliação já, tá? Qual seria o dia? Deixa eu só verificar aqui. E aí a lista de exercício eu posso programar com um pouquinho mais para frente para vocês entregarem, tá? Hoje é dia 10, né? Na terça-feira, então, 14, seria a nossa última aula de limites. No dia 17 seria a lista de exercícios e no dia 21, então, de setembro, a nossa primeira avaliação. Ok, senhores? A gente já está um pouco atrasado, né, em relação às datas, mas aí eu adianto já que tem que ter aula no dia 17, não, no dia 10, aula. No dia 17 mesmo, né, que hoje é dia 10. Mas então a nossa avaliação aí prevista então para acontecer no dia 21 de setembro, a nossa primeira avaliação. Ok, pessoal. Então, dando seguimento aqui à nossa programação, eu selecionei mais dois exercícios do tema anterior, que a gente estava tratando de limites no infinito. Eu acho que esses dois exercícios cobrem bem o que a gente queria abordar, e aí eu avanço então para limites infinitos, tá? Só para a gente diferenciar então esses dois temas, né? Aqui o exercício que eu peguei é esse. Limite quando x tende ao infinito positivo para x sobre x ao quadrado mais 3x mais 1. Esse exercício está no livro, na página 102 do Guidorize. Aqui a ideia, como a gente já havia falado, é a gente enxergar funções do tipo 1 sobre x, né? Ou com expoentes aqui, né? Quando está tratando de limites no infinito. Limites no infinito, a gente vai enxergar isso aqui porque a gente, né, verificou em aulas anteriores que o limite, quando isso tende a aumentar muito, né, quando o nosso x tende a aumentar muito, esse valor tende a aumentar muito, o que acontece? O resultado, né, o resultado dessa divisão vai se aproximar de zero. Então, o limite para a função aqui seria zero. E aí facilita os nossos cálculos a gente enxergar essa estrutura aqui, né? Verificar esse tipo de função facilita os nossos cálculos. Isso aqui é um 1, tá? E aí, então, vamos trabalhar aqui de modo que a gente consiga enxergar essas funções
de 1 sobre x, né? No caso ali, primeiro, né, não tem o que fazer, a gente tem um x e eu não consigo evidenciar o x, né? Evidenciar o x de x, eu teria 1 sobre x, mas isso não me adianta muito. Na verdade, nem dá para fazer isso. Evidenciar o x de x. Mas aqui embaixo eu consigo fazer aquela relação, né? Se eu colocar, por exemplo, em evidência o x ao quadrado, né? E a gente sempre pega, a ideia aqui, ó, é pegar sempre o maior dos termos para pôr em evidência. Nesse caso, eu estou pegando o x ao quadrado. E aí o que sobra aqui dentro, né, é a divisão do x ao quadrado por x ao quadrado, o resultado vai ser igual a 1, né? Mas aqui é aquela situação, você tem 3 sobre x dividido por x ao quadrado. A divisão do x por x ao quadrado é, né, repete a base e subtrai os expoentes. Então é 1 menos 2, o resultado é menos 1. X elevado a menos 1 fica no denominador, né? Então a gente tem isso, 3 sobre x, ok? Mais, e aqui é a repetição mesmo do 1 sobre x ao quadrado, certo? Essa divisão é uma divisão possível, então aqui eu tenho, na verdade, o limite quando x tende ao infinito positivo, dessa aí a gente vai separar aqui, por exemplo, como uma multiplicação de 1 sobre x, né? Que é que essa divisão, né, x fica alguma coisa no numerador, que multiplica, e essa parte também vamos representar com 1 sobre isso aqui, mais 3x, mais 1 sobre x ao quadrado. E a gente tem essa separação aqui, certo? Cadê? Eu apaguei 1, né? E aí a gente vai aplicar agora o limite. Só que o que acontece? Aqui, ó, esse limite para a gente é conhecido, é zero, né? Quando x tende a aumentar muito, o que vai acontecer? Tu vai pegar números cada vez maiores para dividir o 1, e esse resultado vai se aproximar de zero, embora você nunca consiga alcançar o zero. Mas isso aqui dá zero, então esse limite é igual a zero, que aqui a gente pode aplicar a propriedade dos limites, né? A multiplicação de limite, né? Multiplicação de funções, você pode calcular o limite separado, né? E aqui então eu teria zero, e isso aqui, né, o resultado para esse limite, acompanha comigo, aqui é zero, né? Se eu for aplicar no infinito, isso aqui vai para zero. Isso não serve só para esse nosso limite lá, aqui, ó, 1 sobre x, não serve só para 1, né? Quando quando o numerador for 1. Se você pensar o 3 dividido por algo muito grande também, né? 3 dividido por 2 bilhões, por exemplo, o resultado vai ser muito próximo de zero, né? Então, se você pensar, isso aqui também está caminhando para o infinito, está caminhando para produzir o resultado igual a zero, né? Então, aqui é zero e aqui também é zero, né? Resultado para esse limite quando eu estiver fazendo a aplicação, né? Aqui no caso, vou colocar aqui do lado. E aí, de modo que nessa segunda parte, né, quando eu faço a aplicação do limite, o resultado para isso aqui sobra o quê? 1 dividido por 1. O resultado disso, porque os resultados que produzem zero aqui, ó, né, não vão influenciar no nosso denominador, né, não vai ter restrição. Deu zero, mas aqui eu tenho uma soma, né, e não tem como isso zerar no denominador. Então, não teria problema de fazer essa aplicação. O problema seria, por exemplo, se fosse uma multiplicação aqui. Aí você tem problema porque todo o denominador daria zero, né, e aí não pode. E aí você teria que reverter isso para, de alguma forma, né, mudando alguma coisa aqui, aplicando alguma propriedade para tentar reverter esse zero, né, que apareceu no denominador. Aqui não tem problema você aplicar o limite e dar zero aqui nessa parte, porque você tem soma, né, e no final essa soma, né, seria 1 mais 0 é igual a 1. 1 dividido por 1
é 1. Está aqui o resultado do limite, né, dessa multiplicação, e o resultado para isso é 0. Ok? Então, mais um exemplo aí de limites, aplicação de limites no infinito. Tá? Quando vier a aplicação disso, né, quando a gente vê a tendência do x para o infinito, isso é limites no infinito. Tá? Limites infinitos são funções cujo resultado vai produzir o limite, vai produzir o resultado como sendo limite, o infinito. Isso, basicamente. Né? Eu tenho um x tendendo a um valor p, mas o resultado para esse limite, né, o nosso L, ele vai ser igual ao infinito. Funções vão produzir isso. Vão produzir esse resultado. Pode ser infinito positivo, pode ser infinito negativo, enfim. Mas os limites infinitos são representados, né, são representações de um valor de x tendendo a p, cujo resultado é infinito, é o infinito, o limite. Quando que isso acontece, professor? Mas antes de avançar para esse caso, eu queria fazer mais um exemplo. O exemplo que eu separei para vocês, que é bem interessante. Esse limite, quando x tende ao infinito, positivo também, para a função representada x mais 1 menos raiz de x mais 3. Olha essa situação, né? Nesse caso, ó, eu não consigo fazer eu não consigo evidenciar os termos de modo a conseguir enxergar o 1 sobre x, né, por exemplo. Eu até conseguiria, mais ou menos, mais x mais 3, tá certinho. Eu até conseguiria fazer isso dentro da raiz, né, evidenciando aqui, mas eu também não teria muito muito o que fazer depois que eu fizesse colocasse em evidência, né, o maior dos valores de x, por exemplo, né? Nesse caso, o próprio x. Mas a ideia aqui, por exemplo, é modificar essa função, para a gente tentar verificar aquela representação de 1 sobre x. Nesse caso, se você for pensar, a ideia, né, que a gente vem trabalhando, mais simples de fazer uma modificação seria, né, isso vale para matemática, né, basicamente, a modificação assim mais elementar, mais simples de uma função ou de uma expressão que você queira fazer uma modificação é justamente a multiplicação por 1, né? Só que a gente não vai pensar na multiplicação por 1, porque não vai alterar o resultado, né? Mas é a representação desse resultado 1, como sendo o nosso plano de fundo para modificar a função. Como é que eu posso modificar essa função? Como é que eu posso modificar essa função tendo como ideia o resultado igual a 1, né, sem usar o resultado 1, por exemplo? Né? A gente apela para nossa divisão de termos iguais. Né? Se eu multiplico no numerador isso aqui mesmo, só que com sinal trocado, por exemplo, raiz de x mais 1 mais raiz de x mais 3, por exemplo,
dividido pela mesma coisa, né? Eu estou multiplicando 1, só que estou multiplicando 1 de modo diferente. Porque a divisão de iguais é sempre igual a 1, né? E eu tenho uma multiplicação. Mas essa multiplicação lá no numerador altera um pouquinho as coisas, né? Altera um pouquinho as coisas. Porque aqui eu crio um produto da soma pela... produto da soma pela diferença, né? A ordem aqui inverteu um pouquinho. E eu crio um denominador aqui para essa função, né? Isso tudo fazendo a análise quando x for por infinito. Aqui, ó, o que vai acontecer? Vamos resolver logo o produto da soma e a gente fica com o resultado só. O que é o produto da soma? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, né? O resultado dessa multiplicação aqui, né? O produto da soma pela diferença, você eleva o primeiro termo ao quadrado e o segundo termo ao quadrado, né? E subtrai o resultado. Nesse caso, se você elevar isso ao quadrado, a raiz elimina e você fica então com x mais 1 menos a raiz elimina e você fica com x menos 3, certo? Aqui o sinal negativo, né? Quando você eliminou a raiz, ficou x negativo e o 3 também ficou negativo, porque é menos 3. O resultado para isso, um x positivo, um x negativo, zero. 1 menos 3. O resultado é menos 2. Então, todo o denominador foi resumido o numerador a menos 2. Naquela multiplicação toda lá, produziu menos 2 como resultado. E aqui no denominador, agora a gente fica com x mais 1 mais x mais 3. Certo? E aí o detalhe. Aqui você pode pensar em colocar em evidência x mais 3, x mais 1. Né? Tá, vamos pensar aqui se a gente consegue colocar em evidência o raiz. Se eu coloco em evidência dentro da raiz, o que vai acontecer? Eu vou ter x, que vai multiplicar x, que vai multiplicar 1 mais 1 sobre x, certo? Mais... isso aqui é uma multiplicação, né? Aqui no segundo, a mesma situação lá. X colocou em evidência 1 e o 3 ficou dividido por x também. E aí, nessa separação aqui, o que acontece? Nessa multiplicação de raízes, eu consigo separar em duas raízes iguais, né? Então, raízes iguais, né, na verdade, com o mesmo expoente, com o mesmo índice, né, da raiz. E aqui, então, eu tenho menos 2, isso dividido fazendo a separação, o que vai acontecer? Eu vou ter isso aqui, né, só para economizar espaço. Aqui, e a raiz que vai multiplicar 1 mais 1 sobre x, ok? Nessa parte, vou ter a mesma coisa, e vou ter o raiz de x que vai multiplicar, né, a raiz de 1 mais raiz de 3. Só que se você perceber, esse x, esse raiz de x, ele é comum, né, para esses dois termos. Então, eu coloco ele em evidência uma única vez, representado aqui como uma multiplicação, para eu conseguir separar isso como sendo
menos, né, raiz de 2, como sendo menos 2 dividido por raiz de 2, tá? Na etapa seguinte. E aí, então, aqui a raiz, né, e aqui eu posso representar isso já sem o parênteses. Isso tudo multiplicado pela raiz de 2. Certo? Aí, a situação. De separar isso como sendo duas divisões, duas multiplicações, né? E aí você tem menos 2, né? Ou pode enxergar isso aqui como próprio 1 para essa primeira parte, não tem problema. Sobre a raiz, que multiplica menos 2 sobre 1 mais 1 sobre x, mais raiz de 1 mais 3 sobre x. Essa raiz aqui. E agora sim a gente consegue, então, aplicar o limite. Só para diferenciar que aqui tem o menos 2 no numerador. Aqui a gente consegue aplicar o numerador. Lembra do 1 sobre raiz de x? Quer dizer, a gente não falou disso, né? Não falou do 1 sobre raiz de x. Mas se você pensar, a ideia é a mesma, né? Se você for pensar, se você colocar um número muito grande aqui, né, a raiz quadrada, né, exata ou não, ainda vai ser muito grande, em comparação a 1, por exemplo. Se você for ter raiz quadrada de, sei lá, de 3 bilhões, o resultado, embora esteja sendo calculado como raiz, né, está diminuindo o resultado para depois você dividir, ainda é um valor muito alto para dividir por 1. E aí, como isso está indo para o infinito, né, colocando um valor muito alto aqui, mesmo extraindo raiz quadrada, o resultado vai ser muito alto, né, e você vai dividir 1 por alguma coisa muito grande e o resultado tende a ser 0. Né? Essa sempre é a nossa análise. Então, esse limite aqui tende a ser 0. Né? O resultado para esse limite é igual a 0. E aqui embaixo, se a gente for analisar, né, e aqui eu fiz um x, mas é 1 sobre x, aqui nessa primeira parte dá 0, né, quando eu aplicar o limite, nessa segunda parte aqui dá 0. Sobrou o quê? Sobrou raiz de 1, sobrou raiz de 1. Resultado da raiz quadrada de 1 é 1, resultado da raiz quadrada de 1 é 1. 1 mais 1 é 2. E menos 2 dividido por 2 é igual a 1. Negativo, né? Menos 1. Então, 0 que multiplica menos 1 aqui nessa segunda parte. De novo, quando você aplicar o limite, né, a gente está aplicando separado, aqui dá 0, tá aqui o limite, né, já pelas razões que eu expliquei, né, se você está atendendo o x para o infinito, isso aqui vai aumentar muito, e quando o 1 for dividido por algo muito grande, o resultado vai para 0. Aqui é a mesma coisa, né, esse limite aqui, nessa porção aqui dá 0, e sobra o quê? Sobra o 1. Aqui embaixo a mesma situação, né? Isso aqui vai para 0 e sobra 1. De modo que no denominador você tem raiz quadrada de 1 mais raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 1 é 1. E o resultado, então, fica 1 mais 1. Isso no denominador. 1 mais 1, né, que dá 2. E 2 negativo, né, do numerador dividido por 2 positivo, o resultado fica negativo menos 1. E aí você tem ainda o resultado igual a 0 aqui no finalzinho. Ok? Então, essa função, né, deu um pouquinho mais de trabalho, porque a gente precisou fazer uma modificação ali para tentar enxergar essas frações aqui de 1 sobre o x, aí nesse caso apareceu 1 sobre raiz de x, mas é o mesmo princípio, né? Porque se você for pensar, na aula passada a gente falava de situações envolvendo o expoente,
né? Aqui para 1 sobre x, a gente pode pensar nisso como sendo 1 sobre x elevado a um expoente, e nessa situação a gente pode pensar nesse x também elevado a um expoente, só que é o expoente fracionário meio, né? E aí ainda temos, quando aplicar limite, se isso estiver tendendo ao infinito, ainda isso vai produzir resultado igual a zero, certo? Então, eu acho que com isso a gente fecha, com esse exemplo a gente fecha essa parte de limites no infinito, e a gente vai tratar de limites infinitos agora, tá? A ideia também associada a limites infinitos, né, o princípio, segue o mesmo caso do que a gente trabalhou com infinitos, limites no infinito, né? Tomando como base essa função, a função 1 sobre x. Só que o que a gente vai analisar agora? Né? A gente vai analisar a parte em que o resultado dessa função produz o infinito como limite, né? E é justamente, fica aqui mais embaixo, é justamente nessa parte, né, em que o resultado vai se aproximar de zero, né? Pegando aqui o 1, a gente vai aproximar essa função, né, a o valor x igual a zero. O que vai acontecer se a gente aproximar muito de zero essa função, né? Vamos analisar essa situação. Se eu pegar a fração 1 aqui, né, valores próximos, pegar 1 sobre 2, para não colocar o 0,5, né, para facilitar os nossos cálculos, o que é isso? Repete a primeira fração, que é 1, e inverte fazendo multiplicação, né? Então, eu vou fazer uma multiplicação aqui de 2 por 1, resultado é 2. Observa que você pegou meio, substituiu o meio na função, o resultado da função foi para 2. Ok? Então, se você pegar aqui, e aqui vai ficar pequeno, sei lá, aqui está o 1, aqui está o 2. Né? Então, a função vai produzir isso. Produziu esse pontinho aqui. Aí você pega aqui, sei lá, 1 sobre 4, né? Acho que um 4 eu consigo representar no meu gráfico ali. E o resultado da mesma forma vai para 4. Vai produzir resultado 4. De modo que aqui está o 3, aqui o meu 4 e o 1 sobre 4 aqui entre o meio e o 0, né? Que é menor que 1/4, é menor que... Se eu for fazendo isso, né, pegando valores cada vez mais próximos de zero, a situação que vai acontecer aqui é você ir aumentando cada vez mais, né, o resultado, né, da função. À medida que você aproxima. Observa que você não pode substituir o resultado zero. Né? No denominador da função, você não pode substituir o zero. Mas à medida que você aproxima isso muito de zero, e essa aproximação você vai pegar com valores decimais bem próximos de zero, 0,000000001, por exemplo, né? A tendência é que isso aumente, né? E à medida que você diminui mais o valor, né? Se você pegar, por exemplo, aqui 1 sobre 16, o resultado é 16, né? Se você pegar 1 sobre algo muito próximo de zero, 1 sobre... muito próximo não, né? 1 sobre 1 milhão, resultado para isso vai para 1 milhão. E aí você percebe então que
Você não pode substituir zero, mas você pode se aproximar muito de zero. E o que acontece com o limite da função? Então, se a gente estivesse aplicando, e aí quando é que eu vou produzir isso? Né? Quando é que eu vou produzir esse resultado? Se você aplica o limite quando x tende a zero, o resultado para esse limite vai ser o infinito positivo. Né? Tende a zero pela direita. Tá? O resultado vai ser o infinito positivo. Porque se você vem pela esquerda, né, com valores negativos, o resultado vai ser o limite negativo. E aí o gráfico dessa função é aquilo que a gente já viu, né? Não toca os eixos, né? Vai se aproximando muito dos eixos, tanto do eixo x quanto do eixo y, né? Só que aqui, naquela situação lá de limites no infinito, a gente estava analisando a tendência de o x ir para o infinito, né? X indo para o infinito, o que acontecia com o limite dessa função? Ele vinha, né, diminuindo, se aproximando muito de zero, embora nunca fosse produzir resultado igual a zero. Agora a gente está tá analisando a tendência do x se tornar resultado 1, ou se tornar zero. Só que eu não posso fazer essa substituição direta do zero, mas eu consigo analisar antes e depois do zero, né, a situação. E se eu me aproximo muito de zero, a tendência é que o limite da função, olha, lembra da situação? A projeção do limite é sempre sobre o eixo y. Então eu estou aproximando os valores de x, os valores de x de zero, estou fazendo essa aproximação, aproximando x de zero o máximo que eu consiga, no resultado da função projetada aqui sobre o eixo x, sobre o eixo y, né, vai aumentando cada vez mais. À medida que eu diminuo o valor de x, o y aumenta cada vez mais. Ok? Então, essa situação é uma situação de limites limites infinitos. O resultado para esse limite é o próprio infinito, porque eu não tenho um ponto de parada, né? Se eu tô e observa que o x ele foi definido, ó. X tendendo a zero, o valor da função vai para o infinito positivo, né? Tendendo a zero pela direita. Se você faz isso pela esquerda, se você se aproxima de zero aqui pela esquerda, a tendência é que aconteça a mesma coisa. Só que quando você aproxima pela esquerda, significa que você está pegando valores negativos, né? Pegar valores negativos aqui, então só tornaria essa fração, por exemplo, negativa. O resultado, né, quando eu fizesse a multiplicação lá, também ficaria negativo. Né? E para cá, por exemplo, eu teria, em vez de 4, menos 1/4, ou menos 4. Né? E aí a gente tem a mesma situação, né? O mesmo gráfico em que a função faz isso, né? Sem tocar nenhum dos eixos, sem tocar nenhum dos eixos. Mas a nossa análise aqui sempre de limites sobre o eixo y, e à medida que eu estou aproximando a minha função de zero pela esquerda agora, observa a aproximação que acontece com o gráfico da função, né, quando eu projeto, vou ligar aqui, né, pegar ponto que vai estar muito aqui, associado com y, esse é o limite, né, se eu tivesse definido esse ponto, pegando um valor mais próximo de zero aqui, né, no gráfico, a projeção sobre o y estaria ali, né, mas como a minha ideia é aproximar muito de zero, e entre 1 e 0, por exemplo, eu tenho infinitos números, né, eu nunca vou, né, parar de me aproximar de zero. Mas o resultado da função é conhecido, ele vai caminhando cada vez mais para o infinito negativo nesse caso. Ok? E algumas... Tá. E aí a gente vai tratar de alguns exemplos, mas antes eu queria mostrar algumas situações em que a gente vai
que a gente vai acabar enfrentando, né, quando tiver trabalhando aqui, por exemplo, com limites, né, limites, com infinito, né, tanto negativo quanto positivo. Aí esse limite, né, seria a representação dele aqui, seria exatamente, eu esqueci de colocar a função, né, é justamente o infinito negativo. Aqui da função sobre x é igual ao infinito positivo, né, dependendo da aproximação pela direita e pela esquerda, ok? Sim, as propriedades envolvendo os limites no infinito são muitas. E aí eu vou só resumir aqui algumas delas. Isso está na página do livro, que vocês vão ver depois essas propriedades envolvendo a operação com infinito, né, na página 104 do livro, até anotar aqui, 104 e página 105. Então ele dá toda a ideia né, dá toda a ideia de operação, mas o que importa para a gente, né, se a gente estiver tratando, por exemplo, de uma função f, essa é a primeira propriedade, né, da soma, a função f e a função g, e o limite para isso, para essas duas funções, né, quando você estiver aplicando o limite, se aqui eu tiver, né, um limite, e eu não vou, se eu tiver, mas aqui tem que representar o limite, né, não vai dar certo falar assim de o limite quando x tender a um valor p, para essa função, se isso for o infinito positivo, e o limite quando x tender a p para a função g também for o limite for infinito, a aplicação de um limite único de soma, né, ou seja, x tendendo a p para a soma de f de x mais g de x, seria a soma dos limites, né, seria o infinito positivo somado ao infinito positivo, que ainda é o próprio infinito positivo, né? Ainda é o infinito positivo, ok? Se você estiver trabalhando com, você teria soma dos mas a ideia aqui é que a soma, né? Vamos pensar só para não ficar repetindo essas partes, mas a ideia aqui é trabalhar com isso aqui, né? A soma a propriedade é a soma, né? Mas se você estiver trabalhando aqui no caso da letra B, por exemplo, L, você assumiu que o resultado para o limite de uma função f de x é igual a um valor numérico, um L real, você encontrou. E da nossa segunda função, você tem o infinito. Quando você fizer a operação, e se for, por exemplo, multiplicação, você teria isso, você teria L, né, o valor real, multiplicando o infinito positivo, por exemplo, né? E o resultado de um real multiplicando o infinito positivo ainda é o infinito positivo, por exemplo, né? Qual que é a outra propriedade? Isso pode ser negativo se o L for negativo. E aí equivale a
a aplicação. Nesse caso a gente não tem separação por parênteses aqui, tá? Porque aqui o infinito, a representação é infinito positivo. E isso aqui então vai para o infinito negativo. A representação, se o teu limite, né, o teu valor real de limite que você calculou aqui dessa função, isso produzir um resultado negativo, e a segunda função, né, que a gente vai ter aquela separação lá que a gente viu, por exemplo, né, operação 1 sobre x que multiplica outra função. Né? Quando eu aplicar, né, os limites aqui, é só para representar aqui, sei lá, qualquer coisa. Mas é essa multiplicação aqui, né? Quando eu estiver produzindo um resultado aqui, e de repente aqui na segunda função, ou vice-versa, né? Produzir um resultado infinito, você ter uma noção de como que vai operar isso, né? Como é que vai produzir esse resultado. Se for multiplicação, L positivo e infinito positivo, o resultado é infinito positivo. Se o L for negativo, se o limite for negativo, menos 5, menos 3, menos 1, encontrou como resultado do limite, e isso aqui foi infinito positivo, o resultado vai ser vai para o infinito negativo. Da mesma forma, se isso for negativo e isso aqui for o infinito negativo, você vai produzir um resultado no infinito positivo. Ok? Para a multiplicação. No exemplo, na situação C agora, né? C está tratando de dois resultados no infinito, dois infinitos, né? Tanto, né, e um negativo, um positivo. A função f, a função g, né, produzindo resultados opostos. É um infinito positivo e outro infinito positivo. A multiplicação, né, dessas vai ser, né, considerando o jogo de sinal aqui, o infinito negativo. Tá? Então, bem tranquilinho aí. Na questão D, vou apagar aqui. Questão não. Na situação de envolvendo um número real, se for somado, é a mesma situação da multiplicação, a letra D, só que envolvendo soma. Uma fração produz um resultado de limite, e aí você produz a infinito com outra função, né, valor de limite, e aí uma situação em que você tem soma, né, envolvendo limites, soma de limites aí, para esses infinitos, e essa representação aqui fica melhor dessa forma. Isso ainda vai, né, só está somando um valor real com infinito, o resultado ainda é o infinito. Tá? Mesmo que esse número seja negativo, né, você percebe que você não vai ter alteração do sinal. Tá? Porque o que acontece? Esse é um valor definido, um valor numérico definido. Né? E aqui você tem o infinito, mas se você pensar, né, na subtração de um resultado pelo infinito positivo, né, você não tem ainda, né, vai produzir o infinito positivo. Né, não vai ter alteração de sinal, você vai diminuir alguma coisinha ali do infinito, mas ele continua no infinito, certo? Na letra E, a situação em que isso vai para o infinito negativo é justamente se for o infinito negativo que você estiver fazendo a operação aqui. Infinito negativo com o número real L, né? Essa operação, se for tanto de adição quanto de
de subtração, né, para os dois casos, isso vai continuar ainda no infinito negativo, né, nas duas situações, tá? Que mais que a gente tem aqui? Na letra F eu tenho a adição e a multiplicação, acho que eu já falei, né? Aqui vai usar as propriedades, né? Se você for pensar na multiplicação, não, adição, né? E aqui eu vou separar esse sinal que não vai ficar, senão vai ficar confuso. Se pensar em adição é pensar na subtração, né? Já que eu vou ter isso. E aqui eu tenho então essa representação que ainda está no infinito negativo. Se houver multiplicação, aí a coisa muda de figura, né? Porque eu vou ter infinito negativo com infinito negativo, vai para o infinito positivo considerando o jogo de sinal, né? Se for subtração, permanece o infinito negativo. Se for multiplicação, eu tenho uma mudança do infinito negativo lá para o infinito positivo, ok? E a situação da letra G, acho que eu já falei. Multiplicação, está repetindo. Acho que eu adiantei. O caso do limite negativo é infinito. Bom, na letra I, essa é a letra F, que eu pulei. Quer dizer, não falei. E na G é um real, um valor real com infinito negativo, que eu já devo ter comentado. Que é real, mas aqui era soma, né? Tá, mas devo ter falado no anterior, enfim. Aqui a multiplicação, a propriedade envolve a multiplicação, né? E aí real com o infinito, né, negativo vai produzir resultado no infinito negativo. E se for esse valor, se ele for negativo, ele vai produzir resultado no infinito positivo. Ok? Então são essas as duas situações. As situações envolvendo limites. Em algumas situações a gente tem indeterminação, né, que é importante a gente tratar também. Tá? No livro você tem essa parte, né, com limite, a tendência do limite, o resultado, a função bonitinho, tá? Como aquela primeira que eu fiz, mas aqui a ideia é só mostrar as propriedades e não ficar repetindo aquelas coisas todas. O que vai importar para a gente é essa operação aqui que aparecer no final, para você saber o que acontece com o teu limite nessas situações. Indeterminações. Subtração dos infinitos aqui. E aqui eu vou representar com sinal só para não ficar... só para indicar que esse é um limite. Isso é uma indeterminação que você não vai, né, subtrair os infinitos positivos, né? Aí você não chega a resultado nenhum. Quando você for subtrair os negativos, os infinitos negativos também, isso produz indefinição, tá? A multiplicação por zero, o infinito não anula o infinito, na verdade produz, né? E aí eu vou representar isso tanto o positivo quanto o negativo aqui, só infinito. Essa multiplicação por zero não anula,
o infinito, na verdade, vai produzir uma indefinição, assim como a divisão vai produzir também, vai produzir indefinição. Tá? E aqui aqui é uma outra propriedade, mas não divisão por zero, que a gente já viu, também produz essa indefinição. Um expoente 1 elevado ao infinito, né, produz indefinição. Zero elevado a zero e infinito elevado a zero também produz indeterminações, indefinições aí, e a gente não consegue calcular. Tá? Dito isso, a gente vai verificar um exemplo, né? Só para a gente testar as propriedades, mas um exemplo bem simples de início aqui, só para a gente testar isso. Limite quando x, e é uma função no infinito, um limite no infinito, tá? Quero testar isso para essa função, x ao quadrado. Um limite no infinito que produz limite infinito. Olha essa situação, os dois casos, né? Limite no infinito e o resultado disso que a gente está tratando, né, são limites infinitos. Aqui, ó, a gente aplica, por exemplo, a propriedade dessas propriedades, né, que a gente viu, a gente aplica a de multiplicação dos limites, né? Nesse caso eu teria o x multiplicando x, né? Isso aqui, nessa substituição, seria a multiplicação, né? Produzindo ainda, então, resultado do infinito positivo, certo? Deixa eu só pegar uma água que minha garganta tá seca. Pronto, voltei. Então, um exemplo bem simples, né, da aplicação das regrinhas. Você pode resolver de modo bem direto também, não precisa fazer essa repetição, essa representação aí de funções, né, sabendo que cada uma delas vai para o infinito, já pode fazer a representação direta de infinito positivo. Ok? O nosso outro exemplo envolve o limite também no infinito para uma função 3x à quinta menos 5x mais 2. Observa o seguinte, que para você aplicar isso aqui, você cairia numa indefinição, se você fosse de modo direto, né? Você ia cair numa indefinição que é o seguinte. Aqui, nessa primeira parte, a gente consegue enxergar o infinito positivo, né? Só que nessa segunda parte aqui, o que ia acontecer? Eu teria o infinito positivo, mas eu teria aquela indefinição, subtração de infinitos, né? E aí eu não poderia, então, resolver dessa forma, fazendo aplicação direta, né? Porque aqui é a mesma propriedade, né? Eu teria a multiplicação, e a multiplicação de um número pelo infinito continua sendo o resultado, né? O infinito, né? No caso o infinito positivo, já que é positivo,
o número que está multiplicando, então ele continua positivo, infinito positivo. E aqui eu tenho infinito negativo, mas o problema estaria nessa subtração de infinito positivo menos o infinito positivo. Não consigo subtrair os infinitos, né? E aí, então, a gente vai usar aquela estratégia que a gente utilizou, por exemplo, em... Gente, eu enxerguei um x à quinta aqui, mas na verdade é um x ao quadrado. Aquela estratégia que a gente abordou quando tratava de limites no infinito, né? De pegar e evidenciar sempre o termo maior. Nesse caso, vou evidenciar o x ao quadrado, e aí eu ficaria com 3 menos 5 sobre x, né? A situação lá de que 5 sobre x dividido por x ao quadrado, né? Cancela um lado no numerador, sobrou um no denominador, mais 2 sobre x ao quadrado. Né? Essa estratégia funciona para esse caso, porque o que acontece? Se a gente aplicar o limite, isso aqui vai dar 0 e isso aqui vai dar 0. Né? Sobrou o quê? Sobrou x ao quadrado e multiplicando 3. O limite disso aqui, ó, né, é infinito positivo. E o limite do 3, quando x tende ao infinito positivo, continua sendo 3, porque não tenho o x para multiplicar. Então eu tenho mais infinito positivo multiplicado por 3. Isso continua sendo o infinito positivo multiplicado de 3 é um infinito positivo. Certo? Entendido? Então a gente fugiu da indefinição de subtrair infinitos positivos, né? Fugiu dessa indefinição e usou a estratégia, né? E usou a estratégia já pensada anteriormente de obter frações do tipo 1 sobre x, né, nesse formato. E aqui até com expoente, né, no denominador. E aí esse limite, né, vai ser sempre 0. Só que a situação aqui, a gente fez isso porque a gente tem um limite no infinito, certo? Essa ideia de evidenciar né, só vai ser possível se você estiver trabalhando com o infinito, com limite no infinito, ou seja, o x tendendo ao infinito. X tendeu ao infinito, aí você pode pensar na estratégia de frações 1 sobre x, porque o resultado você conhece, é 0, né, para esse tipo de limite, para esse tipo de aplicação. Sempre vai dar 0. Agora, se a tendência do x for outra coisa, aí você não consegue fazer essa aplicação. Sem alterar alguma propriedade. Então você vai ter que fazer alguma modificação na função para você enxergar alguma saída, certo? Vamos ver mais algum exemplo. Esse exemplo é interessante, envolvendo fração. Que envolve fração. Deixa eu aproximar o livro aqui, ó. Preciso de exame de vista, pelo visto. X ao cubo mais 3x mais 1. Isso tudo dividido por 2x ao quadrado mais x mais 1. Certo? É isso. X.
aqui. Estamos no infinito, né? Trabalhando com limites no infinito para funções que produzem limites infinitos. Então vamos usar a estratégia que a gente já abordou ali de fazer, né, evidenciar o maior termo, né, e enxergar as frações do tipo 1 sobre x. Né? Nesse caso, 3, né? Tem um x lá, está elevado ao cubo, então aqui o denominador fica elevado ao quadrado. Mais 1 sobre x ao cubo. Esse vem completo, sem sofrer alteração. Isso no numerador, no denominador você vai ficar com x ao quadrado e 2 mais a situação lá de x dividido por x ao quadrado é 1 sobre x, e aqui o 1 sobre, sinal positivo, né, sobre x ao quadrado. Tá? De modo que a gente tem isso. E aí, aqui essa divisão é uma divisão possível, né? X ao cubo dividido por x ao quadrado. O resultado para isso é x, que multiplica 1 mais 3 sobre x ao quadrado mais 1 sobre x ao cubo. Isso tudo dividido por só essa parte, a multiplicação, posso separar isso, né? X ao quadrado já foi, então 2 mais 1 sobre x mais 1 sobre x ao quadrado. Se eu aplicar o limite, o que vai acontecer? O limite, né, de x tendendo ao infinito é o próprio infinito, que vai multiplicar o quê? Se eu aplicar o infinito aqui, o resultado dá zero. Aqui também dá zero. Aqui dá zero e aqui dá zero. Zero no denominador não tem problema nesse caso porque é soma, né? O resultado que sobrou foi meio. Então, meio multiplicando o infinito positivo ainda produz resultado no infinito. Ok? Simples assim, senhores. Simples assim. E aí, essa aí é um... Deixa eu ver se eu tenho um caso em que eu não trabalho com infinito positivo, com infinito. A gente vai pensar numa aproximação, por exemplo, do limite quando x tende a 1 pela direita, para a função 1 sobre x menos 1. Né? Se a gente for pensar nesse caso, a gente tem a mesma situação que o caso da fração da função 1 sobre x quando ela tende a zero, né? Só que aqui eu tenho uma tendência de produzir resultado igual a zero no denominador, né? Se eu substituir
o 1 de modo direto aqui. Então eu teria 1 menos 1, o resultado seria 0. Aparece uma indefinição. Mas se eu trato isso com uma aproximação, né, vou aproximar disso de menos 1, de 1 pela direita, o que vai acontecer? Né? Essa aproximação pela direita vai produzir resultados muito próximos. É porque eu vou aproximar, né, isso, vou aproximar isso, esse valor x aqui, desculpa, vou aproximar isso muito de 1, mas ele não vai ser 1, né, vai ser algo em torno, né, nas proximidades pela 1 está aqui, eu estou aproximando de 1 pela direita, né? Então eu estou pegando valores muito próximos, mas esse valor que eu for pegar, ele vai ser maior que 1, né? Então eu vou estar pegando 1,003, por exemplo. Quando eu fizer a subtração de 1,003 por 1, o resultado vai ser 0,003. Observa que o resultado é muito pequeno, né? Mas se eu me aproximo mais de 1, ou seja, se eu coloco mais alguns zeros aqui, estou aproximando de 1. Estou aproximando de 1. O resultado vai se tornando cada vez menor. Né? Peguei a quantidade de zero certo. Deixei um de fora. É isso. Tá? Então, quando eu fizer essa subtração, observa que o resultado vai se aproximando muito de zero, na verdade. Né? Ele está se aproximando muito de zero por causa dessa subtração que tem lá no denominador. E aí, o que vai acontecer? Está se aproximando de zero e está dividindo, né? Está dividindo por 1. 1 dividido por algo muito pequeno, que é a situação em que a gente já também abordou, vai produzir o quê? Quando isso aumenta muito, né, vai produzir zero como resultado. Aqui é o contrário, né? Quando está se aproximando de zero o denominador, o resultado vai para o infinito. Nesse caso, o valor é sempre positivo, né? Esse valor é maior que esse, então o resultado continua sendo positivo e isso aqui então vai caminhar para o infinito positivo. Certo? Se fosse o contrário, se fosse a aproximação pela esquerda, para essa mesma função, o que vai acontecer? Se eu aproximo pela esquerda, né, por aqui agora, significa que eu estou pegando valores de x menores que 1. Estou pegando um 0,09, por exemplo, muito próximo de 1, né? Que besteira. 9,9999. Muito próximo de 1, mas não é 1. E aí, quando eu fizer a subtração, o que vai acontecer? O x é menor que menos 1. Né? Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. O maior aqui é o 1 negativo, então vai ficar resultado negativo. Só que essa subtração aqui no denominador é algo muito próximo de 1. Quando eu subtrair, vai ter um resultado também muito próximo de 0. Certo? E esse resultado, então, muito próximo de 0, ao dividir o 1, vai tornar o resultado da divisão muito grande. Só que é um muito grande, muito pequeno, porque ele foi para o infinito negativo, porque ele ficou com sinal negativo. Né? Então, está produzindo um valor negativo aqui no infinito negativo. Certo? Espero que tenham entendido essa diferença. Né? É a mesma situação de estar trabalhando com isso aqui. Só que a situação, né, a gente está analisando a situação, por exemplo, em que isso aqui não pode ser 0, né, mas a gente pode fazer a aproximação tanto pela direita quanto pela esquerda de 0, né, para obter esse limite.
o resultado, quando eu aproximo isso muito de zero, quando eu vou aproximar isso aqui, né, aproximo muito de zero, isso vai para o infinito, né? Infinito positivo ou infinito negativo da mesma situação. Agora, se eu estiver aumentando isso aqui, ou seja, indo para o infinito aqui, né, o x, fazer o x, aí o resultado vai para zero. Ok? Então, lembrem disso, lembrem dessas situações. Frações, funções envolvendo frações. Deixa eu ver se tem um exemplo dessa subtração de denominadores. Aqui. Esse limite, quando x tende a 2 pela direita, para a função x² mais 3x dividido por x² menos 4. A substituição de modo direto no denominador, né, vai produzir resultado igual a zero, vai produzir indefinição. Então você não pode fazer isso de modo direto. Mas numa situação bem simples de resolver isso, né, para fugir da indefinição, é tornar, por exemplo, aí que a gente não consegue evidenciar ninguém, né, para calcular. Mas a gente vai usar uma estratégia que é justamente o caso que a gente estava vendo anteriormente, né, de ter um denominador com 1 sobre x menos alguma coisa, mais alguma coisa, nesse caso é o próprio 2. Né? Se a gente voltar a enxergar o denominador como sendo um produto notável, produto da soma pela diferença. Primeiro termo ao quadrado, segundo termo ao quadrado, sinal de menos entre eles. Então eu posso reescrever isso como sendo x menos 2 que multiplica x mais 2. Né? E aí eu consigo fazer essa separação de fração de modo a enxergar aquilo que a gente trabalhou no exemplo anterior. Um x menos 2, né? E a tendência disso é se aproximar de 2, ou seja, a tendência disso aqui é ser muito próximo de zero. Se é muito próximo de zero, isso vai pro... Isso tem que estar na ponta da língua. Se você aproxima isso de zero, o resultado dessa divisão tende a infinito. Né? E aí vai depender da aproximação, se é pela direita, se é pela esquerda. Né? Agora, se isso aqui tende ao infinito, o resultado é zero. Ok? O resultado é zero. Tá? Nessa segunda parte eu não tenho mais problema de aplicar o limite. Né? Observa que só essa separação, só considerar essas duas situações, eu já resolvo o meu problema. Porque aqui, nessa segunda parte, desculpa, eu posso aplicar limite também sem problema nenhum. Posso substituir o 2 aqui, o resultado vai ser 4, né? Aqui, 4 mais 6 dá 10, então 10 dividido por 4, né? Ou então 5 sobre 2, né? Como queiram, mas o que importa pra gente é aqui, ó, né? Porque isso aqui vai ser o quê? Na verdade, as duas partes importam, né? Mas só para a gente frisar que esse tipo de função, né, que a gente viu no exemplo anterior ali, o que aconteceu? Se a gente for pensar mais uma vez, vamos lá. Eu estou me aproximando de 2. Estou aproximando de 2 pela
direita, certo? Significa que eu estou pegando valores aqui, ó, que são maiores que 2, mas eu estou me aproximando. À medida que eu vou aproximando o máximo possível, né, mas a substituição aqui ainda vai produzir um valor maior que esse 2, né? Então, o sinal aqui que vence é do positivo, certo? Se o sinal é positivo e esse valor é muito próximo de 2, quando eu fizer a subtração, o resultado vai ser algo muito pequeno, né? Porque está muito próximo de 2. Então, vai ser valores do tipo 0,0000 alguma coisa. E aí você observa que a tendência disso aqui, então, é assumir o resultado no denominador, assumir o resultado zero, embora você nunca vá substituir o zero ali no denominador. E toda vez que você tiver 1 dividido por algo muito pequeno, o que acontece? Né? Você não vai substituir o zero de modo direto para ter a indefinição, mas você vai ter algo muito pequeno dividindo 1. Algo muito pequeno dividindo 1, o resultado vai lá para cima, vai lá para o infinito. E a situação é a seguinte, o sinal, né? Se eu estou fazendo a aproximação pela direita, o resultado vai então vai para o infinito positivo, certo? Esse resultado aqui. E aqui, né? Já até esqueci quanto que deu aqui. 4 mais 6, 10 e 2 mais 2, 4. 10 sobre 4, o resultado continua sendo infinito positivo, certo? Observa que a gente está trabalhando com uma situação, né, aqui em que o nosso valor de tendência agora, né, do x não é mais o infinito, a gente não está mais trabalhando com limites no infinito, né? A gente viu essa situação de limites no infinito, né, produzindo resultados diferentes do infinito, né, produzindo um valor numérico, produzindo zero, por exemplo, né? X tendendo ao infinito, mas a função vai para zero, por exemplo, né? Foi uma situação. Então, limites, esse caso, né, que você tem a tendência do x para o infinito, é limites no infinito. É uma confusão, né? E aí, esse caso aqui, que a gente está trabalhando agora, que o valor de x está tendendo a um número qualquer, ou ele pode até tender também ao infinito, tá? Não tem problema. Mas o foco aqui é o resultado sendo produzido como um limite infinito, ou negativo ou positivo, né? Essa situação aqui, ok? E a gente está vendo um exemplo da real aplicação dessas aproximações pela direita e pela esquerda, né? Voltando à ideia de limites laterais, né? Aquela ideia que a gente apresentou já lá no comecinho da aula, né? De limites laterais, eu fazer a aproximação tanto pela direita quanto pela esquerda para ter essa ideia de representar o limite como sendo um limite no infinito, ok? Pegando mais um exemplo, só para reforçar a aula de hoje, então a gente vai tratar só de limites no infinito, de limites infinitos e limites no infinito e limites infinitos, é a aula de hoje. Acho que mais um exemplo. X ao quadrado mais 2x, mais não menos, mais 1. Esse é um caso em que a aproximação pela direita vai produzir resultado aqui no denominador
né, a tendência é você ter uma indefinição no denominador. Essa é uma situação. Mas se você observar também, você produz resultado zero no numerador se você substituir. Deixa eu só ver se eu errei o sinal. Acabei de encontrar um erro aqui no livro. O livro dá o exemplo como sendo positivo aqui. E ele diz que o 1 é raiz desse polinômio, mas 1 só pode ser raiz se isso for negativo, porque aí você teria uma subtração, né? E aí, tanto que na representação seguinte ele coloca o x ao cubo menos 1. Encontrei um erro no Midorize, gente. Tinha um sinalzinho, mas... Então esse é o limite, tá? Que a gente vai calcular com valor negativo, e justamente aqui, né, isso é, agora sim, né, produz uma raiz, né, o 1 é raiz para esse polinômio, assim como 1 é raiz para esse polinômio aqui, né? Você teria 0 dividido por 0 e a indefinição. E aí a modificação eu não consigo evidenciar aqui nenhum termo, mas eu consigo fazer fatoração entre esses termos, já que os dois são raízes, né? Já que esses dois termos são raízes, por exemplo, eu vou conseguir reescrever isso pensando no algoritmo. O 1 é raiz, então eu vou ter a representação daquele polinômio completo lá, 1, 0 e 0, né, do quadrado do 1, e o menos 1 aqui. Repete 1, faz a multiplicação e faz soma, né? Então 1 vezes 1 é 1, com 0 dá 1, 1 vezes 1 com 0 dá 1, 1 vezes 1, agora com esse daqui, vai produzir resultado igual a 0. E aí você tem então a representação do polinômio, depois de dividir, aqui fica x ao quadrado, mais 1, mais x, né? Mais 1, ok? E isso multiplicado então pela raiz na forma x menos a raiz, né? Obviamente que o valor aqui é positivo, então fica x menos mais 1, e o resultado é x menos 1. Tá? Então, fatoramos aqui. E esse limite, então, reescrevendo aqui, eu tenho x menos 1, que multiplica x ao quadrado mais x mais 1. E no denominador, o que a gente tem? No denominador eu tenho um quadrado da diferença, né? Primeiro termo ao quadrado, segundo termo ao quadrado, e o termo central é 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né? X ao quadrado, ou x, 1 ao quadrado é igual a 1, né? E o termo do meio é menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, 2 vezes, né, que sempre vai aparecer, o x vezes o 1. 2 vezes x vezes 1 é 2x, né, e o resultado negativo. Então, x menos 1 elevado ao quadrado, ou simplesmente x menos 1 vezes x menos 1. Já? Tá bom. Tchau. E aqui, ó, nessa situação, a gente consegue então fazer o cancelamento, né? Cancelamento ou a divisão.
E eu vou ficar com um x tendendo a 1 pela direita, né? E é justamente aquela situação lá em que a gente vai conseguir fazer isso aqui, ó, fazer essa separação, e eu consigo, nesse caso, obter o resultado de limite. Porque o que eu preciso para obter aquela regrinha lá de, né, quando eu estiver trabalhando com essa tendência. Aqui, se eu fosse fazer a substituição, eu não consigo enxergar essa estrutura do valor do x, né, tendendo a 1 para essa estrutura aqui, que eu posso até representar como sendo sem esse parênteses. Porque para a gente aplicar esse limite, o que tem que acontecer? A gente tem que enxergar um x menos alguma coisa de acordo com o x, a tendência do x aqui, ó, porque isso aqui vai para quê? Esse limite aqui, né, o limite que a gente já vinha trabalhando, ele vai produzir infinito, né? Infinito qual é? Nesse caso é infinito positivo, né? Eu estou aproximando pela direita, né? Se eu estou aproximando pela direita, significa que eu estou substituindo valores de x sempre maiores que o negativo aqui, então o resultado vai ser sempre positivo. Mas é um positivo muito pequeno. O 1 dividido por algo muito pequeno, a tendência é que isso, né, se torne o infinito. Então a gente já sabe que esse limite é o infinito positivo. Ok? E nessa situação aqui, a substituição em 1 eu posso fazer de modo direto, tá? Né? Não tenho problema, não posso eu posso pensar no 1 de modo direto, substituição do 1 né, de forma direta, sem pensar em aproximar, né, porque eu não tenho restrição aqui nesse caso. Substituindo 1 produz o resultado 3, né, ou seja, 1 mais 1 mais 1, 3. E esse infinito, como já queria mudar aqui. Como a gente já viu, multiplicação de 1 real pelo infinito positivo ou negativo vai ser o infinito positivo ou negativo. Ok? Que horas que são? São 1h30 de aula agora. Nossa aula de hoje é 3 horas, né? Eita. Mas vamos lá, vamos fazer mais um exemplo. Acho que mais um exemplo. E é o suficiente, né? Eu havia dito, essas 3 horas de aula de hoje é quase impossível trabalhar, a não ser que faça a divisão aí em 2 aulas por dia. Tentar fazer isso nas semanas seguintes. Bom, vou dar uma olhada no nosso calendário, como é que tá, como é que ficou depois daquelas 2 semanas de aulas que a gente perdeu aí. Que a gente perdeu não, que eu perdi. Montando mais um exemplo agora de infinito, de limite no infinito, limites no infinito, só que o infinito negativo, só para a gente fechar essa parte. Eu acredito que a gente já tem elementos suficientes para trabalhar na nossa lista de exercícios. Ah não, ainda tem mais uma aula, né, na terça. Então, limite aqui, quando x tender ao infinito negativo, para x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 1 sobre o meu 2x ao quadrado mais 1, certo? 2x ao quadrado mais 1, é isso mesmo, é isso mesmo.
Sempre a nossa primeira estratégia quando a gente estiver trabalhando com limites no infinito vai ser aquela de você evidenciar, né, o maior termo, né, o maior x elevado ao maior expoente. Aí. Então a gente aplica ela aqui, certo? Evidenciando x ao cubo, o que vai acontecer ali? Eu fico com 1 menos 3 sobre x, né? X ao quadrado dividido por x ao cubo é x. No denominador, né? Obviamente, não um x positivo, um x negativo, elevado a um expoente negativo. E aqui embaixo eu tenho um x ao quadrado e eu estou evidenciando só o elemento x, né? Nesse caso, a divisão de x ao quadrado por x, 2x ao quadrado por x ao quadrado torna o resultado igual a 2, e o 1 sobre x ao quadrado, certo? E aí eu consigo fazer essa divisão, né? Conseguindo fazer a divisão, olha o que acontece. X, ainda não estou aplicando o limite. Fazendo a divisão, x ao cubo dividido por x ao quadrado vai produzir, né, o restante da função, então fica definido dessa forma. Isso é um cubo. Tudo dividido por 2 mais 1 sobre x ao quadrado. Certo? Agora sim, aplicando o limite, ó, o que vai acontecer? Limite de x, quando x tende ao infinito negativo, só pode ser o infinito negativo, né? Se eu for aplicar o limite negativo aqui, né, para essa função, e vamos relembrar, né? Aqui eu estou fazendo isso, aqui é um valor muito grande, só que ele vai ser negativo, né? Mas é só. O que aconteceu? Eu perdi até a linha de raciocínio aqui. Sim, né? Tá falando desse limite, né? O x tendendo ao infinito negativo e infinito negativo. E aí a gente vai pensar, aumentou muito o x, o que acontece? Se ele está no denominador, a divisão para isso vai ser, né, tá aumentando muito o denominador. Quando você dividir, o resultado é muito, muito pequeno, vai se aproximar cada vez mais de zero. E aí a tendência aqui é para o infinito negativo, mas o resultado é zero ainda, né? Ele vai fazer a aproximação pela... É como se estivesse fazendo a aproximação pela esquerda. Né? Aqui também vai produzir zero como resultado, e aqui também produz zero como resultado. Né? Mesma situação. Né? E aí, sobrou o quê? Sobrou 1 sobre 2. Mas a multiplicação disso aqui ainda vai produzir o infinito negativo. Ok, senhores. É isso. Simples assim, senhores. Simples assim. Então, a gente viu aqui duas situações, né? Finalizou a parte de limites no infinito, né, que era a parte dos exemplos que tratavam só dos resultados de limites no infinito, que a tendência do x é para o infinito, porém, o resultado desses limites nem sempre era o infinito, né, o resultado do limite. O x estava tendendo para o infinito, mas o resultado do limite não era infinito, né, foi o caso anterior que a gente trabalhou. Vimos o caso de limites no infinito, agora sim o resultado do limite, né, observando a tendência do x, ele produz valor no infinito. Então esses são limites infinitos. E aí a gente juntou as duas coisas também. Né?
trabalhou com limites no infinito, produzindo resultados infinitos, né? Que foi essa situação aqui, por exemplo, é um caso desse exemplo, né? Mas a ideia, então, aí é observar sempre a função. Se a gente estiver trabalhando com limites no infinito, usa sempre a primeira estratégia. A primeira estratégia, nesse caso, sempre vai ser evidenciar o maior termo de expoente, né? Conseguiu evidenciar, você faz a aplicação da regrinha lá. E para, né, você fazer isso, justamente para você enxergar esse tipo de fração, esse tipo de função aqui que você vai ter, né, um limite conhecido que é igual a zero, né? Se você isso, mas você vai ter em mente que esse resultado de limite igual a zero você vai conseguir só quando isso tendeu ao infinito, né? Quando você tiver uma divisão aqui, né? Você está caminhando para tornar esse valor muito grande para dividir um valor que está fixado ali, né? Um valor 3, por exemplo. Né? Esse valor muito grande dividindo 3 vai produzir zero como vai produzir limite igual a zero. Tá? Então essa é a nossa primeira situação. Na segunda situação, a tendência é você de limites infinitos, né? A ideia é você trabalhar com as aproximações, tanto pela direita quanto pela esquerda, e enxergar, né, funções, né, na forma de fração, da forma 1 menos a tendência do valor pela esquerda ou pela direita, né? Por exemplo, se isso fosse 4, né, pela direita, então a tendência é você enxergar isso aqui, esse tipo de estrutura na tua função. Você tem que modificar a função para enxergar esse tipo de situação, né? E aí, nesse caso, você também agora conhece, né? Você conhece esse limite, né? O limite conhecido, ele vai, né, para o infinito positivo, né? Essa é a estrutura. E aí a aplicação do restante. Então você consegue desmembrar, por exemplo, a tua função para enxergar esse tipo de situação, né? Quando isso não tende, por exemplo, ao infinito, seja ele positivo ou negativo. Ok. Então, essa é a estratégia. Mas no geral você vai pensar primeiro na modificação da função de modo a resolver as indefinições, né? Geralmente, quando eu for aplicar esse valor numa função, eu vou, né, conseguir se eu for aplicar de forma direta, eu vou conseguir uma indefinição no denominador, né? Vai dar um zero lá, certamente, porque a nossa vida não é fácil, né? Os livros de cálculo são pensados para você ter problema, né, e não situações fáceis de resolver. Mas a ideia, então, é se você substituir de modo direto, você vai ter uma indefinição. E aí você precisa, então, fazer a modificação na função de modo a enxergar, né, principalmente essa estrutura. Estruturas do tipo... na verdade, não esse tipo de estrutura, mas uma estrutura de limite conhecida, que você consiga fugir da indefinição. Tá? Uma das possibilidades é justamente enxergar um x menos a tendência do limite, né? Coincidindo aqui, o valor de x coincidindo para isso. Ok? Eu acho que a gente consegue fechar a aula de hoje nesse exemplo. Certo, senhores? Então, é isso. E nas próximas semanas a gente vai conversando, né? Eu fecho provavelmente essa segunda parte de limites agora na aula de terça-feira. Na sexta-feira, então, provavelmente a gente vai ter uma aula
de derivadas e a lista de exercício de limites. E na semana seguinte, já na terça-feira, nossa primeira avaliação, que já está atrasada. Tá? E é isso, senhores. Então, a gente vai conversando aí até a próxima semana. Grande abraço a todos, um bom final de semana para vocês. Divirtam-se, mas não esqueçam de estudar Cálculo 1. Até a próxima, senhores.